À medida que as operações de busca prosseguem no terreno, um conjunto pluridisciplinar de técnicos prossegue nesta tenda e em mais outras 4, um trabalho paralelo de apoio aos familiares das vítimas. Em cada uma das tendas existe médicos, enfermeiros, psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais. Pedro Coelho e António Soares, SIC. Pedro Coelho gravado, Pedro Coelho em direto, neste momento. Quando vai ser feito mais um ponto oficial da situação, Pedro? Exatamente, o briefing vai começar desde já, presidido pelo Ministro da Administração Interna, Nuno Severiano Teixeira. Vamos ouvi-lo desde já. Bom dia. Queria, neste momento, fazer um ponto de situação relativamente às 3 áreas de intervenção que, neste momento, nos preocupam. Ou seja, o resgate dos corpos, o apoio às famílias e o restabelecimento normal da vida e, sobretudo, da travessia do rio. Em relação ao primeiro ponto, aquele que nos preocupa mais, naturalmente, o socorro às vítimas e o resgate dos corpos. Como sabem, não poderiam ser piores as condições atmosféricas neste momento. Chove imenso, o caudal do rio é grande e, portanto, as condições para a operação são extremamente difíceis e a operação oferece risco. Em todo o caso, está a fazer-se. O rio está a ser patrulhado e, neste momento, o batelão está estabilizado sobre a zona que foi detectada pelo sonar e já está instalado o cabo a partir do qual se fará o mergulho com segurança. Desde o momento em que esta situação esteja otimizada, entre a Marinha e a EDP, está a ser estabelecido um contacto para que haja retenção das águas na barragem, de modo a diminuir o caudal do rio e a velocidade da corrente, que permita fazer com maior segurança o mergulho. Em todo o caso, isto tem que ser feito com muita perícia, com muito rigor, porque também não pode haver muito tempo de retenção das águas sob o risco de poder inundar a régua. É deste ponto de vista, a situação neste momento. Em relação ao apoio às famílias, já estão 50 técnicos de várias equipas da saúde e da segurança social no terreno. Já foi coordenada a intervenção, as estratégias de intervenção entre os técnicos, os responsáveis técnicos, entre as juntas de freguesia e entre a Câmara Municipal, no sentido de poder responder o melhor possível. Equipas da segurança social estão neste momento a visitar todas as famílias, para poder identificar as carências que, em muitas circunstâncias, as próprias condições psicológicas das pessoas não permitem identificar. Todos os meios médicos estão à disposição e, inclusivamente, um helicóptero do INEM que se deslocou para aqui. Gostaria de dizer também que continua a funcionar a informação às famílias de 2 em 2 horas, quer no que diz respeito ao avanço das operações, quer no que diz respeito à situação social e, mais do que isso, um representante das famílias está a acompanhar diretamente as próprias operações. Finalmente, um terceiro ponto, que é o das alternativas à ponte, o do restabelecimento da travessia entre as 2 margens do rio. Há soluções a vários níveis e, digamos, em momentos diferentes. A solução imediata e que pode estar pronta a partir do momento em que o caudal do rio possa descer e, portanto, possam subir essas embarcações da zona onde estão até aqui, é pôr à disposição desta zona para fazer entre os 2 cais aqui junto entre os rios a travessia com 2 embarcações, uma de 50 pessoas e outra de 300 pessoas, para imediatamente, e isto, enfim, desde que o caudal do rio desça, 1, 2, 3 dias, possam estar aqui para começar a fazer essa travessia. Uma outra solução que também já está a ser acionada é a de um ferry boat, que foi já identificado e sabe-se onde está, na Alemanha, e estão a decorrer negociações entre o Instituto de Navegabilidade do Douro e um empresário para poder trazer o mais rapidamente possível esse ferry que possa fazer a travessia não só de pessoas, mas também de viaturas. E, finalmente, uma terceira solução está a ser pensada relativamente ao restabelecimento de pontes, mas isso ainda é prematuro fazer qualquer afirmação. Estão a ser estudadas, quer do ponto de vista nacional, quer do ponto de vista internacional, soluções técnicas possíveis.
Queria sublinhar ainda a excelente colaboração que se está a desenvolver entre o Poder Central, entre as autarquias e as juntas, que são absolutamente fundamentais para poder responder a esta situação, que é um problema de todos. Gostaria também, e porque é um problema de todos, fazer um apelo à comunicação social no sentido de que possa ser observado o maior rigor, porque o mais pequena incorreção pode provocar mais dor e mais sofrimento, e isso eu pedia, de facto, a maior rigor nas informações transmitidas. Agradecendo desde já a vossa colaboração. Sr. Ministro, desculpe, já agora só uma pergunta que lhe gostava de fazer de imediato. Eu queria passar a palavra agora aos técnicos para que possam explicar com cuidado e com rigor aquilo que se está a passar ao nível das operações. Permita-me que insista, mas antes de passar a palavra aos técnicos, há questões concretas que podíamos desde já esclarecer, nomeadamente o ferryboat alemão, quando falem o mais rapidamente possível, isso significa o quê e quando? Significa que estão neste momento a decorrer as negociações e tudo depende, digamos, dessas negociações. Neste momento seria prematuro dizer o prazo e, portanto, provavelmente no final desta tarde poderá ser avançado esse prazo com rigor. Sr. Ministro, em relação ao atraso que houve no pôr em prática do apoio às vítimas, ontem o Presidente da Junta de Freguesia de Raiva dizia, por exemplo, que houve um atraso, ou seja, entre o anúncio e a efetivação do apoio, houve de facto um atraso. Porquê é que se registou esse atraso? Agora já sei que tudo está a correr como deve ser, mas porquê é que se registou de facto esse atraso? Não pode dizer-se que seja um atraso. O que é importante dizer é o seguinte: naturalmente que as equipas técnicas estavam prontas para avançar, mas era necessário identificar as famílias, os seus números de telefone, as suas moradas, e por isso foi necessário estabelecer o contacto entre os responsáveis técnicos, a Câmara e as juntas de freguesia, para poder operacionalizar esse apoio. E, portanto, neste momento tudo está a correr, tudo está articulado e esperemos que possa responder o melhor possível. Eu passaria a palavra ao Sr. Almirante. Vamos ouvir agora o Almirante Vieira Matias, o chefe de Estado-Maior da Armada. Vou tentar deslocar-me sem passar pela frente da Câmara. Indicado pelo Sr. Ministro, o nosso objetivo imediato é tentar esclarecer os contactos que, através do sonar, foram detectados naquela zona que conhecem, cerca de 100 metros a jusante da ponte. As condições hoje tiveram ainda mais adversas e continuam cada vez mais adversas e, portanto, tem havido dificuldade em estabilizar uma plataforma que sirva de apoio aos mergulhadores para irem fazer o esclarecimento desses contactos. É uma missão de grande risco mergulhar com corrente da velocidade que está a verificar neste momento. Vamos procurar reduzi-la com a redução do caudal da barragem a montante. Tem sido uma manobra penosa, demorada, com alguns riscos, mas vamos determinadamente, pacientemente, procurar atingir esse objetivo no imediato. Para além disso, temos fuzileiros ao longo das margens do rio até à primeira barragem a jusante, no sentido de procurar detectar eventuais corpos, assim como temos outras embarcações do outro lado da barragem e da mesma forma que também já hoje de manhã um helicóptero da Força Aérea percorreu o rio no sentido de procurar identificar, visualizar eventuais corpos. Almirante, vai continuar a visita dos familiares nas viagens que os barcos fizerem? Os familiares poderão continuar a participar nessas operações de resgate? É uma intenção nossa ter uma postura tão aberta e transparente quanto possível para que as pessoas percebam as dificuldades que nós estamos a ter e consigam mais facilmente interpretar as informações que lhes vamos passando. Almirante Vieira Matias, o chefe de Estado-Maior da Armada, aqui em direto para este briefing, numa altura em que se fazem mais perguntas aos técnicos, mas eu penso que o essencial ficou. Um ferryboat poderá vir a qualquer momento, mas há negociações, as negociações estão a decorrer, negociações com a Alemanha, não se sabe ainda quando é que a coisa poderá ficar então definitivamente resolvida. Um outro dado, o Ministro veio aqui justificar os atrasos, que foram de facto atrasos, justificados também pelo Presidente da Junta de Freguesia de Raiva, ontem em declarações à SIC, e creio nesta altura, e posso afirmá-lo com muita segurança, que só depois dessa denúncia do Presidente da Junta de Freguesia ter sido feita, é que de facto os meios foram postos e foram efetivados, e as equipas médicas, psicólogos, enfermeiros, psiquiatras e também assistentes sociais foram de facto para o terreno, onde estão em 5 locais, 4 tendas e o Centro de Saúde de Castelo de Paiva.
Fica então feito o ponto oficial da situação. Pouco passa das 13 horas. O ponto da situação feito pelo Ministro da Administração Interna, Severiano Teixeira, e também pelo Almirante Vieira Matias, o chefe do Estado-Maior da Armada. Comandante Dias Martins, antes de eu tentar obter reações da população às medidas aqui anunciadas, talvez explicar-nos o que estamos a ver neste momento, um grupo numeroso de homens que puxa um cabo na proa do Guifões. Sim, realmente é isso que está a passar. É um outro cabo, julgo como medida de segurança, para tentar fixar melhor ainda o Guifões. E não temos mais informação nenhuma sobre isso, portanto, deve ser um segundo cabo para poder estabelecer mais um ponto fixo para ele se manter naquela posição. Numa altura em que é perfeitamente visível o tumulto que vai naquela água. As traições da corrente destas águas do Douro. Sim. Miguel Torrão, tu que tens passado a manhã na zona de entre os rios, rodeado por muitos populares que aí vão chegando, pedia-te reações a dois factos. Primeiro, foi aqui dito pelas autoridades, nomeadamente pelo Ministro, que a operação de resgate dos corpos, o mais previsível, é demorar algum tempo. Por outro lado, foram avançadas soluções para um outro grande problema da região, que é a travessia do rio, sendo que uma solução imediata seria trazer um ferryboat da Alemanha, para além de duas embarcações que podem levar, no total, cerca de 350 pessoas. De facto, deste lado, entre os rios, tem sido grande a ansiedade e a espera pela resolução de todo este problema. Há pouco desembarcaram dentro do areeiro, cerca de 6 ou 7, não consegui contabilizar quantos eram, mergulhadores, eles que ajudaram agora a colocar o cabo, mais um cabo no Guifões, no barco areeiro. Eu não sei se o que eu vou dizer será tecnicamente perfeito ou não, mas talvez esse cabo que foi içado para cima do areeiro vá funcionar como um pêndulo, ou seja, o cabo está amarrado ao primeiro pilar e há a boia também que há pouco e há algumas horas atrás vimos colocar no rio. Portanto, essas operações começaram neste momento. Dentro do areeiro estão 8 mergulhadores. Neste momento podemos observar que continuam a mexer no cabo. Eu não sei se esse cabo vai ser onde esses mergulhadores vão estar agarrados para que não possam ser levados pela corrente. Quanto à questão que há pouco falaste, Rodrigo, eu vou tentar saber aqui junto da população que está deste lado entre os rios se acha estas medidas adiantadas pelo Ministro corretas e se era disto que estavam à espera. Há pouco o Ministro falou que tudo está a ser tratado para que possa também vir, quem sabe, um ferryboat para poder ajudar na travessia entre os rios e o outro lado da margem. Acha que este processo está muito demorado? Acha que há outras soluções? Não sei, eles agora têm que dar tempo para ver como é que vão fazer, porque de qualquer forma há muitas pessoas que precisam de atravessar para aquele lado, uns para lá, outros para cá, e de qualquer forma eles devem de resolver, só que agora estão a acudir ao que estão a fazer e não vão, assim logo de momento. Faz mesmo muita falta a ponte? Faz, porque há pessoas que trabalham daquele lado, uns vão para lá, outros vão para cá e faz muita falta. Isto eu creio que eles devem pôr têm que pôr alguns meios para que as pessoas possam passar. A que é que tem assistido, já que já se encontra aqui há algumas horas, a que é que tem assistido? Eu tenho assistido que agora, que realmente os trabalhos que estão agora a fazer, que deve ser para valer, a partir de agora. É a ansiedade das muitas pessoas que se encontram neste local. Neste momento continuam os preparativos então para talvez aquele mergulho tão esperado no Rio Douro, uma vez que os mergulhadores estão neste momento a prepararem-se, estão agarrados ao cabo, ainda não estão equipados na totalidade, estão neste momento agarrados ao cabo. Existem 2 zebros pneumáticos perto para que possa então ser ajudada toda esta operação, enquanto aqui na margem continua-se a aguardar desesperadamente até que a operação continue. Operações dificultadas cada vez mais pelo estado do tempo, que naturalmente se reflete na fúria do rio, que já era grande de manhã e que tem vindo a aumentar.
Altura, Comandante Dias Martins, para muitos telespectadores que eventualmente tenham entrado em contacto connosco há pouco tempo, para fazermos de novo uma leitura deste mapa, digamos assim, do leito do rio que temos aqui no estúdio, e pedia-lhe que explicasse, de facto, tendo em conta a visibilidade da ponte na altura em que ainda existia, onde é que se está neste momento a proceder às buscas. Esta é a ponte em que houve o acidente, nesta altura estava completa, e estamos a falar de uma zona, esta ponte tem cerca de 200 metros de comprimento, portanto estamos a falar de uma zona com cerca de 100 metros de distância, a 50 metros da margem, portanto, uma zona algures por aqui. Mais perto da margem do que Está a 50 metros da margem. Do leito do rio. E a 100, sensivelmente a 100 da ponte acidentada. Portanto, está a alguns por aqui. Aliás, nota-se que aqui há esta claridade, é uma zona baixa, mas em que o declive é grande. Portanto, o eco está numa zona de declive pronunciado e é precisamente aqui nesta zona que vemos aqui mais clara e depois aqui mais escura, que é o declive, onde está o eco. Comandante, a maior parte dos portugueses, se não conhece pessoalmente, conhece de imagens a topografia desta zona do Douro, cheia de declives, encostas, altamente de pequenas montanhas. O leito do rio é semelhante? O leito do rio é muito diferente. E nós podemos ver aqui que temos o Tâmega, largo, e temos o Douro, na sua plenitude, quase desfiladeiro. Juntam-se os dois e depois aumenta e alarga e curvas apertadas. Portanto, ele é todo irregular, o Rio Douro, e por isso se torna demasiado bonito. É de tal forma irregular e tal forma sinuoso que realmente tudo isto é uma área... E aqui só vemos cerca de 1 quilómetro a jusante da ponte. Referíamos há pouco também a possibilidade, nesta altura meramente teórica, para não lhe chamar especulativa, que eventualmente os veículos ligeiros, que nesta altura não se sabe se são 2, 3 ou 4, poderiam ter tido um destino mais longo do que eventualmente o autocarro devido às suas características. Como é que se faz num rio acidentado como este, com uma forte corrente? Como é que o carro se desloca? Porque muitas das pessoas poderão pensar que o carro, neste caso, deslocar-se-ia quase à superfície. Sim, ele durante algum tempo desloca-se quase à superfície, enquanto a água vai entrando a pouco e pouco para o seu interior. A partir do momento em que o seu interior fica completamente cheio de água, ele começa a afundar-se e depois não estaciona, vamos chamar-lhe assim, no fundo. Portanto, ele não consegue ficar parado no fundo com a corrente que a gente tem visto e vai andando basicamente aos saltos, consoante a corrente pega nele, até que há de encalhar em alguma coisa ou na margem e não há de andar mais. Comandante, uma imagem muito recorrente para as pessoas quando se fala de tragédias deste tipo é uma imagem que chega através de documentários, mas sobretudo encaremo-lo de frente através dos filmes. Ou seja, se um carro for com os vidros todos fechados, tiver um bom isolamento, cai dentro d'água, até que ponto é que ele pode sobreviver sem os vidros estalarem? A que profundidade é que a pressão rebenta com os vidros de um carro? Repare, os vidros hoje em dia, os vidros do carro não têm nada a ver com os nossos vidros das nossas casas e por aí fora. Não há carros herméticos, quer a gente queira, quer não queira. Portanto, a questão é que ou pelo travão de mão, ou pela coluna das mudanças, ou pelos pedais, ou pela cabelagem que passa para o ar-condicionado, entra sempre água, quer a gente queira, quer não. Portanto, não há isolamento perfeito. E eu julgo que... Portanto, a partir do momento que cai a água, a partir daí está-se a afundar. Está-se a afundar. Agora, poderá demorar mais ou menos tempo, se consoante é um carro novo ou um carro antigo, consoante é maior ou menor isolamento. Agora, não tenhamos a mínima dúvida que não há nenhum carro que seja hermético. Comandante, um exaustivo trabalho braçal continua na zona onde o batelão está neste momento fundeado, o batelão Guifões. Estamos numa fase em que os cabos estão a ser esticados. Claro que isto, e temos assistido ao longo do dia, é tudo um trabalho a nível braçal e físico e violento fisicamente.
Claro que nenhum destes homens que anda a fazer este tipo de esforço será mergulhador hoje, ou seja, não será o ele que vai lá abaixo, provavelmente... Portanto, os homens que eventualmente irão lá abaixo neste momento estão em devem descanso. estar resguardados, precisamente porque vão necessitar de todas as suas forças para se conseguirem manter numas águas como estas. Eu tenho a certeza absoluta que os homens que estão nomeados para ir mergulhar, neste momento e desde manhã, que devem estar resguardados e estão, digamos, em estágio para poderem fazer este mergulho. Comandante, para muitas das pessoas que não tenham acompanhado toda esta emissão, e recordo que há mais de 5 horas, nesta altura, que estamos em direto a acompanhar estas operações de busca, houve, a meio da manhã, um momento de particular emoção, de início, quando não se percebeu exatamente o que era, houve alguma preocupação. Depois verificou-se que a força das águas tinha tentado afundar um dos botes. Eu penso que são imagens que vamos poder ver dentro de pouco tempo, esse momento em que um bote vermelho, que segundo o comandante será pertença dos bombeiros voluntários, ficou absolutamente preso nas águas, no caudal do Rio Douro. São imagens que poderíamos talvez rever nesta altura. Estas não são, com certeza, estas continuam a ser imagens em direto da operação. Agora sim, são as imagens que eu me referia. Precisamente aqui, este bote estava numa fase em que estavam a tentar meter para dentro um cabo com uma boia, quando provavelmente o cabo da boia foi ao motor, ao hélice do motor do bote. O bote fica com um ponto fixo, a corrente começa a empurrar o bote e a embarcar água, ao ponto de ficar como ficou. Claro que, nestes botes todos que nós temos visto durante o dia, eu gostaria de dizer que cada um tem a sua missão específica. As pessoas que têm olham para as imagens e veem muitos botes a andar de um lado para o outro. Ali há botes de segurança, há botes que fazem isto, há botes que fazem aquilo. E, se nós tivermos a imagem completa, a gente há de reparar que o bote vermelho, eles estavam a tentar meter o cabo dentro, e estava outro bote a 5 metros dele, sem estar a fazer nada, estava só ali a 5 metros dele. Porque todas estas operações, há estes riscos, quer dizer, de um momento para o outro é preciso tirar os 3 ou 4 ou 5 homens que estão dentro daquele bote, porque se caem à água, com coletes e tudo, e com os outros botes ali na zona, não é fácil recuperá-los, porque imagino que estamos a falar de velocidades na ordem de 50 km por hora. Portanto, há continuamente alguns homens estão a fazer a ação e outros a prevenção. Precisamente. E daí o facto de muitas vezes dizerem que andam aí uns botes, a gente não sabe bem o que é que eles andam a fazer, estão parados. Não estão parados, eles têm uma missão concreta e é preciso explicar às pessoas que a missão... Neste caso é bem visível, porque foram eles que acabaram depois por resolver a situação, precisamente por se encontrarem... No primeiro dia da operação já tinha havido um acidente deste género, já houve um outro bote que tinha sido submergido pelas águas. E já nessa altura também houve um bote que retirou todos os outros que lá estavam dentro. Portanto, repara... E há pouco, num outro bote dos mergulhadores, um dos homens segurava nas mãos uma boia, e aqui o comandante Dias Martins, ninguém o ouviu, mas o comandante disse larga, larga, e de facto, como se o ouvisse nessa altura, o homem largou a boia e foi isso que salvou naquela altura a situação, porque também esse bote esteve em riscos de submergir naquela altura. José Manuel Mestre, neste momento, em que ponto estamos das operações, se é que consegues perceber desse ponto? Tudo tem a ver com 2 cabos que estão a ser esticados a partir do areeiro do batelão que aqui se encontra e cujo objetivo é ligar estes novos cabos ao cabo de segurança que desce para o fundo do rio, para o pedregulho que se encontra lá. Pelo menos é essa a indicação que me parece. Houve aqui uma pequena operação que não correu bem, de tal maneira que aquele bote que vemos agora a voltar teve de se afastar e o outro, provavelmente para irem recuperar alguma coisa que tenha ido na corrente, já estão a regressar à posição, mas sendo que há um esticar de cabos e que a única coisa que está a sul é exatamente a boia que liga ao cabo que vai ao fundo do rio, o esforço neste momento passa por aí, passa por isso,
mas é um esforço que ainda não foi sucedido. De resto, ainda está por esticar o cabo que do outro lado irá ligar, em princípio, a um pilar no lado de lá do rio, do lado de Entre os Rios, do norte do país. Aqui do lado de Castelo de Paiva a situação está estabilizada, mas ainda neste momento o batelão areeiro não está considerado devidamente estabilizado e esse é outro trabalho para fazer. E pelos vistos vamos ter mais horas que são necessárias, que são fundamentais para que tudo possa decorrer em segurança. A plataforma que chegou aqui há mais de 1 hora, 2 horas, está neste momento no pequeno porto instalado junto à zona de comando e ainda não voltou, provavelmente voltará com equipamento específico para auxiliar estes trabalhos, porque essa plataforma será depois colocada junto a este batelão areeiro para proporcionar o mergulho de quem for lá abaixo, mas um mergulho que por enquanto está muito condicionado. Vamos ver se será possível que esse mergulho seja concretizado hoje até às 6 da tarde, enquanto é dia, seja concretizado para eventualmente, se tudo estiver pronto, poder saber-se alguma coisa lá do fundo do rio, mas continua a expectativa e começa a perceber-se que são trabalhos muito morosos que provavelmente podem não ter um desenvolvimento total hoje. De tal maneira, para dar essa ideia, é que há aquele esforço enorme para puxar um cabo que trará uma boia com outro cabo e que continua sem ser sucedido. A boia permanece praticamente no mesmo sítio porque o cabo foi ao fundo e isto é difícil, é um trabalho de facto que exige grande esforço, mas também de grande dificuldade em concretização e que leva muito tempo. Um esforço de sacrifício, diríamos mesmo nesta altura, porque será difícil uma conjugação pior de adversidades para levar a cabo esta operação. Foi isso mesmo que foi referido há pouco pelas autoridades no local. Recordo que houve uma conferência de imprensa improvisada, é isso que tem acontecido ao longo dos últimos dias, desde domingo, com a presença do Ministro da Administração Interna, Nuno Severiano Teixeira, e também com o Chefe de Estado-Maior da Armada. E há pouco via por aí, Joaquim Franco, perto de ti, também o Secretário de Estado da Defesa, Miranda Calha. Não há dúvida que também os representantes do Governo estão cabisbaixos perante este dia. Acabou de sair o secretário de Estado e restante comitiva que deu essa conferência de imprensa aqui numa casa a poucos metros do local onde nos encontramos. Acabou de sair e voltaram para o centro onde está a ser coordenada toda esta operação. Neste local continuam algumas pessoas, enfim, a hora de almoço, menos pessoas do que as que aqui passaram durante a manhã. Numa pequena rápida sondagem que efetuei há instantes, verifiquei claramente que neste momento, nesta zona onde as pessoas estão, há mais gente de fora do que propriamente gente de Castelo de Paiva. Vou tentar falar com algumas pessoas, conhecer a motivação para esta vinda até aqui. O senhor vem de onde? De Santa Maria da Feira. E vem aqui porquê? Para apreciar isto aqui, descobrir a ver se aparece aqui os corpos aqui. Portanto, é a curiosidade que o move? É assim, e eu sei sentimento também que a gente tem por eles. Sabe que a polícia apelou às pessoas para não virem isto para facilitar os acessos a Castelo de Paiva. Mesmo assim, resolveu vir porquê? Gostava de ver para que isto aqui é uma calamidade que está aqui a passar aqui. Tem alguns conhecidos entre as vítimas? Não. Vamos já tentar junto de outras pessoas que estão aqui perto. Muito bom dia. O senhor vem de onde? Falo de Câmara. Tem familiares entre as vítimas? Portanto, parentescos de terceiro grau, porque a minha família paterna é toda de Oliveira do Ar, então resolvi vir, se realmente, porque já não vinha aqui há 5 anos, se realmente pelos nomes, porque não tinha contacto e resolvi vir. Ainda não sabe ao certo se há vítimas entre os seus familiares? Tenho completamente a certeza, mas terceiro grau para já. Portanto, resolvi vir. E o que o traz aqui? Apenas a curiosidade? A curiosidade também é 50% em relação. Muito obrigado. Vamos já subir neste monte de areia. Eu recordo que esta zona do Rio Douro, junto à ponte, era uma zona onde até há cerca de 3 anos havia trabalhos de areia, de remoção de areia, havia aqui captação de areia. Agora, de acordo com informações oficiais, só mesmo 10 km a montante e 10 km ajudante há essa extração de areia. Muito boa tarde. O senhor é aqui de Castelo de Paiva? Esta pessoa não quer neste momento falar, presumo que seja eventualmente, e
tendo em conta que está vestido de preto, será eventualmente um familiar. Alguns familiares das vítimas passaram por aqui esta manhã e eu rapidamente posso recordar um momento que foi de certa forma comovente e que, enfim, impediu pela emoção, impediu até os repórteres de se dirigirem a essa pessoa. Foi uma senhora que chegou acompanhada, pareceu-me ser pelo marido ou por outro acompanhante. Essa senhora vinha visivelmente combalida, fragilizada, visivelmente sob o efeito de sedativos, tinha acabado de sair da tenda montada aqui pelos serviços de apoio social, onde estão também técnicos da Cruz Vermelha. Ela tinha acabado de sair, chegou aqui cambaleando, olhou no horizonte como estavam a decorrer as operações, olhou depois para as águas turvas e violentas do rio para baixo e quando olhou para as águas castanhas não conseguiu conter mais a emoção e chorou, teve de ser obviamente retirada do local. Esta senhora está precisamente a olhar para as águas do rio. Muito boa tarde, a senhora é aqui de Castelo de Paiva? Não, senhora, não sou. Sou de Aroca. E o que a traz aqui? A gente gosta de viver. É apenas a curiosidade que a move? É, sim. Veio esta manhã? Sim, veio. E como é que veio? Veio de carro próprio, transporte? Veio de carro próprio. E vai ficar aqui até quando? Sim, daqui por um bocado vou embora. Vou regressar a casa. O que pensa desta situação? As operações, como é que estão a decorrer? Tem estado atento a olhar para o rio? Sim, um pouco triste. Tudo aconteceu. Uma senhora que para já tem poucas palavras, também ela deixa transparecer alguma emoção, não desviando os olhos do leito do rio, que vai agora correndo numa velocidade, segundo diziam há pouco, uma velocidade que varia entre os 30 a 40 km/h, isto para falar em quilómetros, uma forma de melhor se perceber e não em nós. Um rio que continua com águas turvas e cada vez que chove copiosamente, não são só as águas turvas, é o rio que deixa de ter este brilho, apesar de serem águas turvas, é um rio com algum brilho e que, apesar de tudo, dá alguma ideia do espelho da margem norte, pois quando chove copiosamente é um rio que fica opaco e que causa ainda mais apreensão às pessoas que aqui se encontram. Fica de facto esse dado. As pessoas que aqui se encontram neste momento são bem mais as que vêm de fora por curiosidade, movidas pela curiosidade, do que propriamente agentes de Castelo de Paiva, que estamos em hora de almoço, nesta altura estarão em casa e obviamente a receber indicações por parte dos técnicos. Eu lembro que a partir de ontem à noite, técnicos da Segurança Social, psicólogos, já estão a acompanhar mais de perto as famílias das vítimas desta tragédia entre os rios e Castelo de Paiva. Também o último ponto da situação, nesta altura 13h37. Recordo que este espaço extra de informação da SIC a acompanhar em permanência as operações de busca neste dia decisivo estão a ter aqui a participação preciosa do Comandante Dias Martins. Comandante, nesta altura estamos com a possibilidade de mostrar também imagens que são gráficos ou captados pelo sonar ou imagens obtidas através do sonar. Eu pedia-lhe que explicasse precisamente os termos corretos do que estamos a ver. E são registros do sonar. Portanto, nós temos estado aqui a falar em ondas sonoras que vão ao fundo e refletem. Se houver objetos diferentes, da textura do rio, do leito do rio, aparecem ali de uma forma diferente. O que é que aquela mancha no meio das outras, aquela mais clara, riscada, é o quê? Eu gostaria imenso de lhes poder explicar. Eu não sou um técnico do Instituto Hidrográfico. Eles têm os técnicos que analisam estas imagens e determinam o que é que estamos a ver, não é? À partida, deverão ser estas as imagens que terão determinado que se fizesse a busca naquele local? À partida, não sei se poderão ser. Agora, aquela imagem branca grande, com certeza que não é nenhum eco. Há outra mais pequenina ao lado, aí eventualmente poderá ser um eco. Mas eu, como lhe disse, não sou um técnico do Instituto Hidrográfico, eu sou um mergulhador e os técnicos é que analisam estas imagens. Agora, aquilo é que é a imagem que realmente dá o sonar. Ninguém pense que o sonar dá uma imagem tipo televisão, que a gente está a ver no fundo, não é? Penso que temos a oportunidade de ver uma outra imagem, julgo eu, e estes serão, ao aqui já é o creio, digitalizado. serão os técnicos.
a trabalhar precisamente esses sinais que são emitidos pelo sonar e que depois tem esta mancha gráfica, chamemos-lhe assim. Não se trata de que ninguém pense, que as pessoas não pensem que o sonar é uma espécie de câmara de filmar que anda dentro d'água e que poderá trazer a imagem real do que vai vendo. Ela capta sons, ecos, neste caso. Comandante, isto será o leito do rio? Deve ser o leito do rio e vê-se que há muitas irregularidades, não é? Aliás, há pouco tempo disse-me, mas pode captar centenas de ecos, depois, milhares de ecos, consoante aquilo que ele está a fazer. Não é? Depois é um trabalho de experiência, de tentar perceber... E dizer assim, aquele é isto, aquele é aquele outro. Este é um tronco, este poderá ser um carro. Pela imagem que eles, como técnicos que são de análise destas imagens, já com a sua sensibilidade própria, dizem, este é de madeira e este poderá ser metal ou este poderá ser pedra. Ou seja, sendo um trabalho profundamente técnico, porque é um mecanismo de alta tecnologia, está muito assente no fator humano, no fator do técnico que vai determinar, por exemplo, que alguns sinais nem adianta ir fazer ir confirmar. Ir confirmar, precisamente. Aliás, ainda hoje, a tecnologia, o que se pode eventualmente fazer e podem fazer em águas limpas é, depois de determinar, com a passagem do sonar, determinado eco, confirmar com o veículo controle remoto que tipo de eco. Se é um eco que nos chama a atenção, podemos mandar o veículo controle remoto para fazer a inspeção. Não neste caso. Eu não me estou a referir ao caso do Rio Douro, porque a corrente que está e a visibilidade que está, as câmaras não permitem ver nada, porque a água está demasiado opaca para que as câmaras a possam naturalmente, captar. E uma vez que não há aqui nenhum técnico, torna-se difícil decifrar estas primeiras imagens que fomos vendo, mas de qualquer forma servem para as pessoas se aperceberem que tipo de imagem, que tipo de gráfico é que levou a que hoje fossem indicadas buscas no local onde estão a ser efetuadas. Eu recordo a cerca de 100, 150 metros da própria ponte entre os rios Castelo de Paiva, um local que o comandante Dias Martins pode também relembrar aqui neste quadro que temos no estúdio. Foi nesse local, por cima desse local, que foi detectado um corpo estranho de cerca de 12 metros, que neste momento é a esperança mais forte dos técnicos hidrográficos e também dos mergulhadores para se ser ou não o caminhão. E uma coisa é certa, desde que não surja nenhum outro sinal, as buscas, enquanto não se for lá abaixo confirmar se é ou não a caminhoneta, as buscas não vão sair deste local, para onde, recordo, cerca das 9 da manhã começaram a convergir o batelão maior, que vai servir de apoio, mais tarde a plataforma, e onde se encontram também vários botes com mergulhadores, também botes dos bombeiros. Foram passados cabos no pilar da ponte e também em parte da plataforma da ponte, mais do que uma vez, portanto, no fundo, para tentar ligar a zona onde os mergulhadores vão descer, isto sem esquecer a poita de 4 toneladas, para tentar ligar, esticar, como se fossem vários tentáculos, a tudo o que seja sólido nas imediações, para permitir uma descida o mais consistente possível. Não podemos arriscar a ter mergulhadores debaixo de água e o areeiro movimentar-se. Este é o grande drama, não é? Não podemos arriscar de forma alguma o areeiro, que vai ser a nossa base de apoio, ele não se poderá movimentar enquanto houver mergulhadores dentro de água. E, por isso, os cuidados têm sido postos com as poitas que foram montadas, passar o cabo ao pilar, ele fundear também com os seus próprios meios, precisamente para tentar... Este é o sonar. Este é o sonar, precisamente. Este é lançado para dentro de água aquela parte do tubo, que ele parece um tubo, parece um torpedo, com cerca de 1,5 metro de comprimento, que é alargado e que emite os sons, recolhe e manda para a superfície pelo cabo. Ou seja, uma vez que estava dentro do barco e vai agora para dentro da água, o barco prepara-se para subir o rio. E aqui temos, aliás, o movimento da corrente. Prepara-se para subir o rio, precisamente.
Só assim é possível, ou seja, mantendo, aliás, vê-se perfeitamente o cabo esticado, mantendo o sonar a alguma distância do barco, só é possível ele fazer uma leitura em perfeitas condições de segurança. Sem o risco de ser arrastado também ele contra o barco. Contra o barco e meter-se no hélice, o cabo e o sonar no hélice do próprio replicador, não é? É perfeitamente visível aqui também a força da corrente. São imagens numa altura em que o barco que transporta o sonar está a subir o rio. Foi numa operação como esta, levada a cabo ontem, que, recordo, foram detectados sinais fortes daquilo que poderá ser, eventualmente, o corpo do caminhão despenhado no domingo à noite. Foram também descobertos outro tipo de ecos que poderão indiciar também a presença dos automóveis ligeiros, embora por tudo o que tenha sido aqui referido durante a manhã, pelas várias razões, os automóveis poderão ter sido arrastados para mais longe. Olha, assim, todas estas teorias para confirmar. Espera-se que ainda durante o dia de hoje, diga-se que às 6 horas está previsto o Comandante Dias Martins, de facto, finalizar as ações por hoje, porque o breu da noite não vai permitir qualquer tipo de visualização. Perguntava José Manuel Mestre se estarias, nesta altura, em condições de nos relatares o que vês, tu que és o repórter da SIC, nesta altura, mais próximo do local onde se encontra fundeado o batelão. Bom, neste momento, aqueles 2 cabos que há pouco eram puxados deixaram de se ver, devem ter ido para o fundo do rio. Eu não cheguei a perceber, porque a boia continuou no mesmo sítio, a boia que está ligada ao cabo que se suporta no pedregulho enorme que se encontra nas profundezas do Douro. Portanto, está para saber o que é que estes cabos significavam, porque pode ser uma outra coisa, e o Sr. Comandante também tem alguma dificuldade, obviamente, à distância, porque nós estamos num local onde não temos apoio técnico nenhum que nos possa ajudar a ir acrescentando informação. Vamos, obviamente, recebendo alguma. Devo dizer que provavelmente um dos cabos que aqui está pode ter ido ao fundo, porque dos cabos que vêm do pilar, digo eu, não tenho a certeza, porque há pouco estamos a ver ali uns na proa a ser puxados, estão ligados a uma boia, mas há pouco houve uma boia que foi embora pela corrente e não sei, ela estava obviamente a suportar um cabo. O que é que terá acontecido a esse cabo? Neste momento está-se a tentar fazer uma ligação ao segundo pilar, depois do que caiu, do lado de entre os rios. É um outro pilar que vai ficar a suportar este areeiro, este imenso barco que serve batelão de suporte a todo o trabalho, e está então vai ficar ligado a novos cabos que estão suspensos do segundo pilar. Não é do pilar mais próximo daquele que derruiu, mas do segundo pilar do lado norte, do lado de entre os rios. E assim vão prosseguindo os trabalhos, aguardando-se que estejam reunidas todas as condições para passar a uma fase seguinte, que será a fase em que será montada aqui a estrutura com uma plataforma para dar apoio à continuação dos trabalhos e para possibilitar eventualmente a vinda dos mergulhadores. Eu posso anunciar agora que o rio está a baixar. Eu tinha uma referência numa pequena árvore que está aqui e devo dizer que neste momento há um abaixamento de cerca de 1 palmo, o que quer dizer que as barragens já devem ter encurtado a descarga de água que estavam a fazer. É uma referência visual, não segura, mas é visível e é de cerca de 1 palmo, portanto pode ser um sinal de que já se está a preparar as coisas para que ainda hoje os mergulhadores tentem descer ao fundo do rio. 13 horas 48 minutos, há uma espécie de compasso de espera em toda esta operação que começou algum tempo depois das 8 da manhã, horário para que estava anunciado. Já foram lançadas as poitas de algumas toneladas que vão servir como uma espécie de super âncoras para ajudar à descida dos mergulhadores.
Recordemos acontecimentos importantes das últimas 24 horas, pelo menos. O primeiro vestígio encontrado foi um banco do autocarro desaparecido, localizado em Santiago de Melres, uma freguesia de Gondomar, muito longe do local do acidente. A cadeira de autocarro e o saco com a merenda foram encontrados por volta das 3 da tarde neste pequeno cais, a 13 km da ponte de Entre os Rios. O meu pai disse-me assim, olha, vamos até ali tirar metade daquele lixo. Eu disse, está bem, vamos. E a gente foi e eu a tirar, fomos primeiro ali àquele barco, que é o da Câmara, estava lá o banco, deve ser da caminhoneta. E depois tirámos-o para fora e virámos-nos para este lado e encontramos uma sacola junto àqueles pneus. E eu tirei-a para fora. Tirei e fui curiosa e fui ver. Tinha lá uma garrafa térmica, tinha o teixinho ainda com comida, pacotinho de bolachas e era o que tinha. E nós, claro, fomos já a prever ver se encontrávamos ali alguma coisa e estava o banco, que de certeza que é da caminhonete, que é daqueles quadrados que está no meio da caminhonete, que é de se assentar uma pessoa só, novo, ora aquilo tem jeitos. Estava ainda à merenda, não é? E do outro lado da plataforma estava a merenda, um frango num teixe, uma garrafa térmica e bem sabia que era lá dessas infelizes, não é? Depois de encontrados, os objetos foram imediatamente recolhidos pelos fuzileiros navais que durante todo o dia percorreram o rio em busca de novas pistas. Não se sabe ainda, nesta altura em que pouco ou nada se sabe, não se sabe se as vítimas do acidente estão ou não encarceradas nas viaturas submersas. De qualquer forma, para evitar a possibilidade de os corpos serem arrastados para o mar, foi instalada uma rede entre as margens do Douro, já no Porto, junto à ponte Dona Maria. As equipas de socorro admitem que alguns dos corpos das vítimas tenham já passado a barragem de Crestuma e se tenham dirigido ao mar, arrastados pela corrente fortíssima do Douro. A rede é da Polícia Marítima de Leixões, foi montada pelas autoridades marítimas do Porto. Segundo a capitania da cidade, tratou-se de uma operação não muito complicada. O autocarro envolvido na tragédia da ponte pertencia ao grupo Asa Douro, um veículo de 2 andares, de marca Scania, 8 anos de idade. O veículo sinistrado é muito semelhante ao que agora estamos a ver. Saiu das instalações da empresa, em Castelo de Paiva, no domingo de manhã, para ver as amendoeiras em flor. Era conduzido pelo motorista Hélder Moreira, de 25 anos, residente na freguesia de São Pedro do Paraíso, também em Castelo de Paiva, e que trabalhava na empresa há 3 anos. Segundo a administração da Asa Douro, a viatura tinha capacidade para 63 passageiros. A Asa Douro é um grupo empresarial de transportes sediado no Porto, que inclui 4 empresas, possui uma frota de 180 viaturas. A pior face de toda esta tragédia, para além naturalmente dos mortos, é a dos vivos, os que ficam e os que choram. A freguesia de Raiva, no concelho de Castelo de Paiva, foi a mais penalizada por esta tragédia. 33 dos desaparecidos são naturais da Raiva. A família e os amigos das vítimas juntam-se, procuram diminuir o sofrimento. O incontornável Douro, o rio navegável até Espanha, onde as correntes, nesta altura, ultrapassam os 30 km por hora. O incontornável Douro, que levou 33 habitantes de Raiva. Os que ficaram não poderão olhar um dia sequer para o rio sem pensar na tragédia. E o Douro, de tão presente, vê-se dos 9 lugares da freguesia. Todos na terra de pouco mais de 3.000 habitantes têm ligações diretas ou indiretas aos desaparecidos. Os mais próximos só pedem que o rio lhes devolva os corpos. O que nós esperamos realmente agora é que apareçam. É a única coisa que a gente pede, só pede a Deus mesmo, é que os corpos apareçam, para a gente ter pelo menos a que se agarrar, mais nada, não tem mais nada a dizer. Foi tudo dito, já temos tudo. A única coisa que a gente não tem realmente são os corpos e que pedimos a Deus que apareça rápido. Só o corpo preencherá o vazio. O Presidente da República, sem esperar que a sua presença atenuasse esse desconforto coletivo, veio, contudo, abraçar os mais próximos. O Sr. Presidente da República, pelo menos, veio como um ser humano que é, que eu reconheço, homem de sentimentos, veio-nos trazer a solidariedade dele, não é? Com certeza que não podia vir aqui fazer mais nada, mas pelo menos só isso já nos ajuda, em parte, a ultrapassar, digamos, a dor das famílias envolvidas, de toda a gente, não é?
Desapareceram 33 pessoas, 5 menores, 5 agregados familiares completos e 5 pessoas com menos de 40 anos. 28 adultos e 5 crianças. Como é que estas pessoas passaram a noite? Como sabe, com grande angústia, com grande tristeza, nós estamos muito chocados. Nesta acidentada terra do Douro, ninguém faz vida da agricultura. A maior parte dedicou-se à construção civil depois do encerramento das minas do Pejão em 1994. A Raiva é uma espécie de ilha abandonada onde quase não chegam forasteiros. A beleza da terra justificaria, é certo, uma visita, mas se o Porto, em linha reta, fica a pouco mais de 20 km daqui, a rigidez das curvas e o estado das estradas transformam a viagem num pesadelo. De que serve então a Raiva ser bela se quase ninguém lhe pode tocar? Pedro Coelho e Manuel Chaves, SIC, Raiva. Também a freguesia de Santa Maria de Sardoura foi das mais atingidas por esta tragédia. Com o autocarro desapareceram 17 pessoas naturais da terra. Entre elas, 2 jovens, 2 irmãos, que deixaram os seus pais reformados e doentes sem qualquer meio de sobrevivência. O Manuel e o Vítor eram os braços da casa. Sem saber muito bem como, Mavilde Matos perdeu os 2 filhos que suportavam este quadro de miséria. A ponte levou-lhe ainda um outro filho, a nora e 2 netos. Eu tinha a televisão acesa e depois vi, na televisão caiu um quadro da ponta abaixo dos meus filhos. Tenho lá 6. A senhora pensou logo que seriam eles? Foi logo, pensei logo que foram eles, que eu tinha telefonado, eles disseram que chegava às 9h15 e nunca mais me chegaram. Os seus filhos ajudavam a que as despesas de casa? Exato, senhora, muito meus amigos e depois que ele está paralítico. Uma trombose tirou o marido para um encargo mensal de 100 contos, que Mavilde não sabe como vai pagar. Veio aqui a assistência social. E o que é que lhe disseram? Só disseram para a gente ir ao médico, que estava-nos muito mal. Eu só precisava de alguma coisa para comer, precisava de leite, mas eu tenho aqui, graças. Meus filhos, antes de morrer, tinham recebido. Hélder Filipe adorava a água e tinha paixão pelo rio. Aquele dia era dos poucos em que passeava com a avó. Era muito raro. Só que desta vez foi porque eu também os amigos e quis ir. Eu penso que estão a demorar demasiado tempo, porque não se via fazer nada, não se via eles conseguiam nada, não se via procurar nada, vai-se ali ver-se um barquito por baixo por cima, não se vê mais nada. Acho que está muito demorado mesmo. E o que é que sente? Sente alguma revolta? Sente alguma mágoa? Neste momento sim, sabe como é que é? Perde o filho, não o vê, não sabe onde está. Não... A demora por notícias desespera quem sabe que perdeu o único filho, a mãe e um irmão. Agora eles falam muito porque uns são os deles que estão lá metidos no fundo e a gente é que está a sentir a dor e fica sem eles para toda a vida. De Sardoura partiram no domingo de manhã 17 pessoas. As famílias ainda os esperam. E é essa espera que a SIC tem vindo a acompanhar em permanência e que vai continuar a fazer. Para já, um breve intervalo. Até já.